Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos, desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai, a bênção do nosso Senhor Jesus, desejo a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador. Desejo também a bênção do Santo Irmão Aldo, que a unção e a paz, a virtude do Espírito de Deus esteja conosco, para que possamos expressar com muita alegria a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, e a todo o poder dos céus, por termos esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos em nossa reunião. Sejam todos bem-vindos a participar de mais uma reunião. Convido os que puderem ficar em pé, nós vamos fazer nossa oração. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos neste momento sagrado da nossa reunião para expressar a nossa gratidão ao Reino dos Céus pelo grande milagre que tens realizado em nossos dias de ter esta Santa Igreja na terra, um abrigo divino para nossa alma e também de todos aqueles que vierem conhecer esta verdade, conhecer o Consolador, o Santo Irmão Aldo, conhecer o poder de Jesus, da Virgem Maria, do Senhor nosso Deus, que está sobre esta igreja, para abrigar os bons e humildes de coração, que crerem nesta doutrina, aceitarem a viver estes ensinos, para que sejam separados do mundo, livres do pecado, livres da maldade, do sofrimento que o poder do mal tem aplicado na vida dos pecadores. Por isso, Santa Avó Rosa, reunimos em nossas reuniões para te agradecer por tudo que tem feito por nós, pela vida, pela salvação, pela saúde, pela paz, pelo pão de cada dia. Santo Irmão Aldo, Senhor Jesus, abençoe nossa igreja, abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, abençoe os nossos irmãos em todas as partes deste mundo, deste país, nas cidades, no interior, ou mesmo Santa Avó Rosa, aqueles que não podem frequentar, por morar distante, ou até mesmo estar doente, passando por dificuldades, mas a Senhora une a todos num só Espírito, para que possam receber esta graça, esta unção divinal. Santo Irmão Aldo, ajude-nos a realizar esta reunião, ajude-nos a expressar com amor os nossos hinos, a nossa música, a nossa mensagem, a nossa gratidão a Deus nosso Pai, por poder ter reunião nesta cidade. Santa Avó Rosa, ajude-nos a fazer o melhor para servir a Deus nosso Pai, anunciando o seu nome nesta terra e confiando, Santa Avó, que estão presentes em nossa reunião milhares de anjos e santos que vieram dos céus para nos ajudar. Declaramos iniciado esta santa reunião. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Está
Amém. A seguir, nós vamos ouvir a mensagem para esta reunião, uma mensagem que fala sobre o batismo, o valor do sacramento do batismo e também nos recorda a doutrina e a disciplina da igreja que deve ser respeitado por todos os apostólicos fiéis. A mensagem do batismo já foi publicado no boletim no mês de fevereiro de 2012, uma mensagem do Santo Irmão Aldo, onde diz: Nicodemos dirigiu-se ao Divino Mestre Jesus para questionar quais seriam as condições exigidas por Deus para ingressar no reino dos céus. Conforme é registrado no Evangelho de São João, Jesus respondeu: Em verdade te digo, ninguém se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou nele entrar. Nosso Senhor enfatizou a Nicodemos que para alcançar o reino dos céus é indispensável a regeneração por meio do batismo nas águas, através do qual ocorre o novo nascimento. A condição fundamental para integrar o reino de Deus é a regeneração para a vida divina, obtida exclusivamente através do batismo com o Espírito Santo, unção que é confirmada no ato do batismo nas águas. A partir desse momento, o convertido inicia-se um processo progressivo de santificação,
como objetivo de alcançar o pleno grau de santidade. É natural que as pessoas desejem entrar nos céus, pertencer a Deus e compartilhar da sua glória. Contudo, para isso é necessário arrepender-se dos pecados, abandonar os maus hábitos e inclinações e dedicar-se de corpo e alma ao Espírito e Espírito a Jesus e a Santa Vó Rosa. Além disso, deve se submeter ao sacramento do batismo nas águas, ato que confirma a aceitação da fé, doutrina e disciplina da Igreja, comprometendo-se a viver de acordo com os ensinamentos de Deus, conforme são transmitidos pela nossa Igreja e pela Santa Vó Rosa. Eu, irmão Aldo, faço um convite especial aos novos convertidos, aos jovens que já completaram 12 anos e àqueles que frequentam nossa igreja, mas ainda não foram batizados. Aceitem nossa fé e participem do próximo batismo. O próximo batismo está programado para o dia 3 de maio. Não percam tempo, preencham sua ficha de batismo e venham participar desse momento com alegria e regozijo em sua alma. A doutrina e a disciplina da Igreja deve ser respeitada por todos os fiéis apostólicos. É uma mensagem também que foi publicada no boletim no ano 2012 pelo Santo Irmão Aldo. A doutrina e a disciplina de nossa estimada Igreja Apostólica são as fontes da verdadeira água da vida. Aqueles que almejam encontrar a verdadeira felicidade em seu viver devem guardá-los no coração e praticá-las com amor e devoção. Nossa doutrina é a palavra divina dos céus, tem o poder de transformar vidas e formar homens santos para a glória de Deus. Para aqueles que a vivenciam, ela se torna fonte de vida, uma vez que provém diretamente de Deus, por intermédio de Jesus e de Cristo e da Santa Vó Rosa. Por sua vez, a disciplina apostólica consiste em um conjunto de princípios de elevada moral e regras de conduta que dignificam e honram a vida dos fiéis. Assim, o ensinamento de caráter doutrinário e as orientações de boa conduta que formam o alicerce da nossa igreja, da doutrina e disciplina de nossa igreja, deve ser vivenciado por todos com plena compreensão e amor. Jesus Cristo ensinou que aqueles que desejam alcançar a graça de Deus e do Consolador, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com isso, nosso Senhor expressou a sua doutrina, que é suave, agradável de viver, e que a disciplina que ele proclama é leve, conduzindo os fiéis com segurança no caminho do bem e da paz. Para receber a proteção celestial, bem como o amparo dos santos e anjos, é imprescindível obedecer a doutrina e a disciplina por amor. Muitos, ao negligenciar esses preceitos, encontram dificuldades em suas vidas, enfrentando adversidades e insatisfações por desobedecerem os ensinamentos da Igreja. A Santa Vó Rosa empenhou a sua vida em prol da doutrina e da disciplina, dedicando-se com fervor para que fossem compreendida e aceita por corações bondosos e humildes. O Santo Irmão Aldo, por sua vez, trabalhou incansavelmente para manter a santidade e a consagração desta igreja no âmbito de sua disciplina. Nós, membros do Conselho Deliberativo, reafirmamos nosso compromisso de preservar essas diretrizes. A disciplina apostólica permanece inalterada e assim continuará, pois consiste em princípios de honra e dignidade conceito por Jesus por intermédio da Santa Vó Rosa. É importante ressaltar às irmãs que não é permitido a utilização de calças compridas, shorts, blusas decotadas ou transparentes. A medida estabelecida para as saias ou vestidos de 2 dedos abaixo do meio da barriga e das pernas. Aquelas que têm utilizado roupas fora dessa orientação são encorajadas a adequar-se, proporcionando alegria à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e demonstrando obediência e consagração. Da mesma forma, orientamos aos irmãos para que evite cortes de cabelos extravagantes,
barbas, cavanhaques, shorts e bermudas que não condizem com nossa disciplina. Ser discretos e sensatos é uma honra para todos nós apostólicos. Prezados irmãos apostólicos, a doutrina e a disciplina estabelecida pela Igreja deve ser obedecida e respeitada de forma voluntária por todos os membros apostólicos. Infelizmente, constatamos que alguns irmãos têm atribuído valor e aceitado ideias, sentimentos e práticas que não edificam os filhos de Deus. Essas influências muitas vezes são promovidas por pessoas que não compartilham dos ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e podem estar presentes em nosso meio. Convidamos os fiéis a refletirem e se arrependerem, buscando retornar à prática disciplinar como expressão de amor e da obediência a Deus e a fidelidade ao seu voto de batismo. A salvação de cada um depende de sua conduta, de sua maneira de agir e sua confiança nos preceitos divinos. As reuniões de nossa igreja são profundamente poderosas e santas, marcadas com a presença de santos veneráveis, além de toda a unção do Espírito de Deus, que abençoa e santifica o seu povo. Contudo, é fundamental lembrar que eles exigem de nós obediência plena à doutrina e à disciplina que nos foram entregues como princípios e regras de boa conduta para o verdadeiro Filho de Deus e do Consolador. Esperemos que todos valorizem profundamente esses ensinamentos e conselhos, esforçando-se para ser obedientes, para que continuemos sob a graça protetora de Deus e dos seus santos. Recordemos sempre, a Igreja Apostólica não mudou e não mudará. Que todos reconheçam o valor inestimável desses ensinamentos, preservando o tesouro deixado com tanto amor por Jesus, pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, a doutrina e a disciplina da nossa amada Igreja Apostólica. Esta é a mensagem para esta reunião, falando sobre o valor da obediência aos ensinos desta igreja e também o valor do batismo. Irmãos, nós temos a letra de um hino que diz assim: das melhores coisas desta vida que eu escolhi para mim, foi aquilo que eu aprendi com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo. Porque nós observamos, através dos ensinos desta igreja, em todas as nossas reuniões, em todas as nossas mensagens, e em todas as letras dos nossos hinos que nós cantamos, ou que nós ouvimos, que nós meditamos, elas têm sempre um objetivo de nos ensinar a fazer a vontade de Deus, de nos corrigir os nossos erros, de nos exortar para os perigos que existem neste mundo, que atrai a pessoa para o pecado, e se não se arrepender a tempo, a consequência maior da vida da pessoa no pecado é a condenação eterna. Por isso que nessa mensagem, irmãos, cita no princípio este pequeno diálogo que Jesus teve com um senhor chamado Nicodemos, e ele faz parte da história da igreja. Porque quando Jesus veio aqui nesta terra, irmãos, as pessoas em geral tiveram dificuldade de compreender Jesus. Por que eles tiveram dificuldade? Porque eles não compreendiam o reino dos céus. Antes da vinda de Jesus, as pessoas sabiam muito pouco a respeito do reino dos céus. Havia sempre profetas, de tempo em tempo, Deus aproveitava, predestinava o espírito de uma pessoa e dava a ele dons perfeitos para que ele pudesse compreender o poder de Deus, e muitas vezes até manifestações de anjos, de santos que Deus enviava para aquele profeta, para dizer para ele qual era a sua missão. Alguns ouviam vozes, havia profetas que ouviam a voz de Deus, outros chegaram a ver santos e anjos na sua presença, conversavam com ele, como o profeta Abraão,
O profeta Daniel, muitas vezes, teve encontro com o anjo Gabriel, e outros profetas também, como Elias. Elias, irmãos, numa determinada situação que ele estava fugindo da rainha e do rei que quiseram matar ele, diz que ele caminhou alguns dias e noites sem parar. Ele sofreu muita aflição para escapar da morte, e naquele momento de aflição, ele pediu para Deus que tirasse o espírito dele. Ele não suportava mais aquele sofrimento. Mas a missão dele não tinha terminado. E Deus mandou um anjo levando pão e água para Santo Elias comer, porque ele estava num lugar que ele não tinha o que comer. Ele estava com fome, tinha caminhado muito longe para escapar da morte, e a aflição foi tanto que ele falou para Deus na sua oração que ele não queria mais viver. Aí o anjo chegou trazendo pão e água. Olha que privilégio! Como Deus é bom para o ser humano. E falou: a tua missão ainda não terminou. Deus mandou você ir para outra, descansa, come, bebe essa água, depois você vai para outra cidade, citou o nome da cidade, porque Deus precisa de você lá. Então, Deus sempre que encontrou pessoas boas, Ele se manifestou através dos seus santos, de anjos, para falar para eles, ensinar o povo, o que o povo tinha que fazer. Mas não era possível dar muitos detalhes a respeito das glórias de Deus, porque o ser humano, ele estava com um peso do pecado original muito grande sobre a raça. Mas tudo isso acabou, irmãos, com a vinda de Jesus. Embora que a maioria das pessoas não compreenderam Jesus, porque eles sofriam muita aflição na sua vida do corpo, e muitas vezes era escravizado por outras nações, por muitas vezes eles sofreram. E o profeta que falou sobre a vinda de Jesus, ele falou de uma forma tão perfeita que as pessoas não compreenderam. Ele disse assim, que o Messias, quando viesse, o Filho de Deus, ele seria o próprio Deus, porque Jesus é uma pessoa igual a Deus. É o Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas, mas com o mesmo poder. E Jesus vinha à terra, mesmo sendo o Filho, e seria Deus. O profeta disse assim, que o Messias seria um rei forte e poderoso, que assentaria no trono do rei Davi para julgar as nações, mas não no sentido físico e material, de lutar fisicamente, mas no sentido de libertar espiritualmente. Então as pessoas esperavam que Jesus seria, na parte material, o príncipe, herdeiro de um trono. Ele viria com todas as glórias, todas as honras, todas as proteções. E quando eles viam Jesus chegando, irmãos, até mesmo muitos dos discípulos não demoraram para entender Jesus. Quando Jesus, depois, primeiro os 30 anos, nós sabemos que ele viveu como um ser humano da sociedade. Aprendeu a trabalhar na carpintaria, junto com São José, mudou várias cidades devido às dificuldades que eles enfrentavam. Ele morou em várias cidades e eles conheciam ele como Jesus, como filho de Maria e José. Até quem guardava a promessa de Deus era sua mãe, Maria Santíssima, São José, e poucas pessoas que sabiam que um dia ele ia se manifestar, porque havia a promessa. E quando ele se batizou, que ele começou a pregar, ele começou a falar sobre salvação, sobre perdão de pecados, as pessoas observavam e viam ele como um profeta, mas não entendiam que ele era o Filho de Deus. E até mesmo um dos seus discípulos, chamado Natanael, ele era um homem muito justo, muito santificado, muito esforçado, e esperava a vinda de Jesus. E o irmão dele foi o primeiro que encontrou Jesus, e entendeu que Jesus realmente era o Filho de Deus, e foi e chamou seu irmão, e disse assim: Natanael, nós encontramos aquele da promessa, o Messias. Natanael, a primeira coisa que ele perguntou para seu irmão, disse assim: de onde que ele vem? Ele disse assim: de Nazaré. Nazaré é uma cidadezinha sem importância, sem significado. Naquele momento, esse Natanael, ele duvidou. E ele disse para o seu irmão: de Nazaré?
mas Nazaré nunca saiu nenhum profeta. Aí o irmão dele encorajou ele, disse assim, venha ver, porque Jesus estava próximo numa casa. E quando esse jovem, esse moço Natanael, chegou diante de Jesus, Jesus olhou para ele e falou, eis aí um verdadeiro israelita. O que Jesus quis dizer assim, irmãos? É como se dissesse hoje, eis aí um verdadeiro apostólico, um homem santificado. Jesus sabia que ele era santificado. E ele percebeu que Jesus conhecia ele. E ele disse assim, mas de onde o Senhor me conhece? Jesus falou para ele assim, eu te vi quando você estava orando lá debaixo da figueira. Aí ele creu, porque ele estava sozinho na hora que ele estava orando. Ele creu que Jesus era o Messias. E ele disse assim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou para ele, agora tu crê? Feliz e bem-aventurado aqueles que não precisarão de provas para crer. E Jesus ali começou a falar de um reino, irmãos, que as pessoas não tinham costume de ouvir, porque tudo que Jesus ia falando, ele falava na casa do meu Pai, no reino dos céus, como que era a vida nos céus. Inclusive ele afirmava, sem santidade ninguém consegue ir para lá, precisa nascer de novo. E é por isso que esse homem chamado Nicodemos, que era uma grande autoridade, ele fazia parte da corte dos judeus. Nicodemos era um dos poucos que conseguiu crer em Jesus. O Sinédrio, que era o conjunto das autoridades que julgava a igreja, que julgava a lei, eles mataram Jesus porque eles ficaram com inveja. Mas desses homens que tinham poder, eles eram sacerdotes, o Nicodemos, o Gamaliel e o José de Arimateia, eles faziam parte também da vida dos sacerdotes, eles eram as autoridades. Mas foram os únicos 3 que defenderam Jesus, não abertamente, porque eles não podiam. Mas o Nicodemos era um homem muito respeitado, e ele, por ser uma pessoa bom de coração, ele começou a observar que o que Jesus fazia não era possível um ser humano qualquer fazer. Porque Jesus, irmãos, tudo que ele ensinava, ele vivia. E os sacerdotes não eram assim. Os sacerdotes, primeiro, que eram ricos, poderosos, se vestiam muito bem, tinham muito poder material, e eles obrigavam as pessoas a fazer o que eles queriam. Eles humilhavam os pobres, cobravam em favor das suas orações. E quando Nicodemos viu Jesus pregando, falando do reino dos céus, da salvação, do perdão dos pecados, ele começou a observar, mas esse homem não estudou aqui na faculdade, no Sinédrio, esse homem não veio de cidade importante, ele é um jovem, como que ele sabe essas coisas dos céus? Ele fala de coisas que nós não sabemos e não está na Sagrada, não está nos livros dos profetas. Ele fala de uma vida diferente, e olha ele vivendo no meio dos pobres, ele não é orgulhoso, ele é humilde. Olha, ele vai dormir na casa dos pobres. Jesus escolhia as pessoas, irmãos, e dizia assim, hoje eu vou na sua casa, hoje eu vou almoçar na sua casa. Irmãos, e há histórias que Jesus, ele amava todas as pessoas, ele amava os idosos, ele amava os doentes, os leprosos, ele amava as crianças. Inclusive ele chegou a dizer que se uma pessoa se comportar, irmãos, for humilde igual uma criança, Jesus falou que entra direto nos céus, porque criança não tem pecado. Jesus falou que criança não faz nada por maldade, ela faz porque ela aprendeu, por isso que ela perdoa fácil. Uma criança muitas vezes até, mesmo que ela seja agredida, às vezes por seu pai, por sua mãe, ou às vezes qualquer coisa convence ela a perdoar. Às vezes até uma promessa. Às vezes uma mãe corrige uma criança, na hora ela fica ali brava, revoltada, e basta a mãe dizer assim, para de chorar que depois nós vamos dar uma volta na rua. Mudou o coração dela. É porque Jesus falou assim que nós temos que ser perdoadores. E o Nicodemos ficava observando assim, como que esse homem consegue? E não era só isso, irmãos. Jesus, ele curava os doentes.
Ele ressuscitava os mortos. Nunca se viu ressuscitar um morto. Nunca se viu. E não era só o Lázaro. O Lázaro fazia 3 dias que estava morto. Jesus ressuscitou muitos mortos. Uma vez ele estava indo com os apóstolos e encontrou um cortejo que ia levando um moço para a sepultura. Levando aquele moço para sepultar, e uma mulher chorava muito atrás daquele homem, jovem que tinha morrido. E Jesus mandou parar aquele cortejo. E perguntou para a multidão assim: por que essa mulher está chorando tanto? Aí uma pessoa até meio assim, fazendo, vamos dizer assim, não entendendo Jesus, ele falou: mas o senhor não está vendo? Ela é a mãe desse moço aí que morreu. É o único filho que ela tinha. Ela tinha esperança que ele cuidasse dela. Olha, ele morreu jovem. Aí Jesus pegou e só tocou no jovem falecido. Só colocou a mão, ele ressuscitou na hora. E ele entregou para a mãe. Era coisa, irmãos, que só pessoa muito orgulhosa não podia ver que Jesus não era um simples homem. Mas veja, irmãos, que poucas pessoas aceitaram mudar de vida. E esse Nicodemos, que eu disse que ele era um doutor da lei, um homem muito estudado, ele pensou: eu tenho que falar com esse homem. Mas se ele fosse abertamente assim, ele corria o risco de ele ser julgado. Os seus colegas do tribunal, lá da corte, os sacerdotes, iam ver que ele estava apoiando Jesus e podiam até matar ele, como fizeram com Jesus. Aí ele foi de noite. Diz na doutrina que o Nicodemos foi de noite. Ele foi de noite porque ele não queria perder o emprego, ele não queria perder a posição, mas ele ficou vendo que Jesus era diferente. E ele foi de noite onde estava Jesus e chamou Jesus, e Jesus recebeu ele mesmo sendo à noite. E Nicodemos fala exatamente essas palavras que está aqui. Ele disse assim: mestre, ele deu um elogio para Jesus: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque o que tu fazes aqui na terra nunca se viu fazer. E olha que Jesus, irmãos, a forma que ele falou para esse homem, disse assim: é o vento que sopra, nós não sabemos de onde que vem e nem para onde que vai. Contudo, nós percebemos o seu movimento, mas não sabemos de onde que vem nem para onde que vai. E o Nicodemos ficou pensando assim: mas eu não vim perguntar nada sobre o vento? E ele disse assim: mestre, como que eu posso saber isso que o senhor está falando? O vento que sopra, nós percebemos o movimento, não sabemos de onde que vem, de onde que vai. Aí Jesus perguntou para ele assim: mas você não é mestre em Israel? Você não é doutor da lei? Como não sabe dessas coisas? Eu estou te falando das coisas da terra, porque o vento é uma coisa da terra. Se você não sabe dessas coisas, como eu posso te falar das coisas do reino dos céus? Você precisa nascer de novo. Aí ele ficou mais confundido ainda. Ele já era de idade, e ele disse para Jesus: mestre, mas eu já sou um homem de idade, como eu posso entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus falou para ele: o que é nascido da carne é carne, é matéria. É preciso você nascer da água e do Espírito para você entrar nos céus. Você esquece tudo que você aprendeu e comece do início. Arrependa-se dos seus pecados. Quando você for batizado, você vai nascer para Deus. Você vai começar tudo de novo. Veja a aula que Jesus deu para aquele homem que era doutor da lei. As coisas da terra, irmãos, são da terra, e nós devemos respeitar. É importante estudar, é muito importante. Aprender uma profissão, a pessoa, o que ele pensar na vida, o que ele quer ser, estudar, treinar, para ganhar dinheiro, ter uma profissão. As coisas dos céus, irmãos, não aprendem na escola. A única escola que ensina sobre os céus é essa. É essa que Jesus ensinava e é essa que a Santa Vó Rosa ensina. E aqui, irmãos, tem que começar, como disse Jesus para Nicodemos, começar do início. Não importa se a pessoa é jovem, adulto, é de idade. Irmãos, nós às vezes adquirimos costumes errados,
que só pelo poder de Deus para nós mudar esses costumes. Senão nós não conseguimos perceber que aquilo é errado. É só um poder divinal que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm para nos convencer que nós estamos errados. Senão a pessoa não consegue perceber. Irmão, certa vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, que ela veio para esta igreja, já era de idade, já tinha criado seus filhos, e os irmãos sabem que antigamente os pais eram muito rigorosos, às vezes até passava do limite, a forma que usava para educar os seus filhos. E esse homem, ele foi um homem exageradamente rigoroso com seus filhos. Ele achava que ele estava certo. Ele achava que os filhos tinham que ser assim, tratados com mão de ferro. E quando ele veio para a igreja, ele começou a ouvir a mensagem de amor, de perdão, de misericórdia, e saber como que a Santa Avó Rosa educou nós, sendo ela nossa mãe. Ela nunca agrediu ninguém para nos educar. O Santo Irmão Aldo nunca usou agressividade. E ele começou a entender o quanto ele tinha sido errado como um pai de família. E ele disse assim, que pena eu não ter conhecido esta igreja antes, para mim ser um homem mais bom, um esposo mais manso, que soubesse suportar os momentos de aflições, sem agredir meus filhos, sem maltratar. Ainda bem que eu tive tempo de aprender, mas que pena que eu não conheci antes essa igreja. Porque, irmãos, quem aprende com a Santa Avó Rosa nunca comete injustiça. Ele sempre vai com amor, porque ele aprende com a Santa Avó Rosa, porque ela aprendeu com Jesus. E Jesus, irmãos, ele sempre teve uma autoridade para falar com as pessoas, inclusive para julgar as pessoas. Mas Jesus nunca foi ruim com ninguém. E ele nunca desprezou ninguém. Mesmo que uma pessoa fosse ignorante. Há um relato, irmãos, na Sagrada Escritura, que esses homens que mataram Jesus, eles mataram porque eles viam que eles iam perder o seu poder. Eles eram orgulhosos e eles convenceram a própria multidão a desprezar Jesus. E eles eram orgulhosos, materialistas, e eles não conseguiam fazer o que Jesus fazia por amor. Por amor, Jesus levava multidões. E havia um também da corte dos judeus chamado Simão. Um homem muito arrogante, muito orgulhoso, muito materialista e muito rico. E esse homem, para humilhar Jesus, ele convidou Jesus para ver se Jesus ia na sua casa almoçar com ele. E Jesus aceitou o convite. E sempre com Jesus ia uma multidão, os seus apóstolos, pessoas procurando bênção. E quando Jesus foi, ele também convidou outras autoridades. E havia uma tradição que quando chegava um hóspede na casa, o dono da casa mandava alguém levar um pouco de água e lavar os pés do hóspede. E quando cumprimentava, os judeus, eles tinham o costume de dar um beijo no rosto, como as irmãs fazem hoje, mas na época todos, os homens, tudo davam um beijo no rosto. Ósculo santo é o nome desse beijo. E aquele homem, para humilhar Jesus, ele convidou Jesus, seus sentaram na mesa, mas ele não deu água para lavar os pés e nem foi receber Jesus na porta. Mas Jesus não desprezou ele, mesmo sabendo que ele era orgulhoso. E Jesus foi e sentou na mesa e ficou esperando ali para aquele banquete. E naquele momento chegou uma mulher, que ela era muito conhecida na sociedade. Ela era uma mulher muito pecadora e era muito desprezada pelas pessoas, mas tinha um coração bom, era uma mulher humilde. E as pessoas não queriam nem olhar para ela, porque consideravam ela uma pessoa desprezada. E essa mulher, ela comprou um perfume, um óleo perfumado que valia muito dinheiro. Diz, irmãos, na Sagrada Escritura, que aquele perfume que a mulher lavou os pés de Jesus, valia 10 vezes o valor do dinheiro que o Judas vendeu Jesus. Porque diz lá que o Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E aquele perfume valia 300 moedas.
Ela era tudo que ela tinha, talvez ela comprou algo tão caro, porque ela creu que Jesus era o seu perdão. E quando Jesus estava diante do Simão e daquelas autoridades, ela chegou e entrou na casa, se ajoelhou e começou a despejar aquele óleo nos pés de Jesus, e com seu cabelo ela secava e ela chorava muito, mas não falava nada. E quando o Simão, o dono da casa, viu aquilo, ele ficou enojado, porque ele começou a pensar assim, não falou nada. Se esse homem fosse um profeta, nunca ele ia deixar essa mulher chegar perto dele, porque ele não sabe, ele pensava assim, ele não sabe que essa mulher é a pior mulher da sociedade. E Jesus olhava, deixou ela fazer aquilo, deixou ele pensar bastante, daí falou assim, Simão, eu sei o que você está pensando. Não, Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. E falou para Simão, tinha dois homens, ou um homem que devia uma grande quantia para um credor. E aquele valor que ele devia, lhes foi perdoado. E outro devia uma quantia irrisória, também foi perdoado. Simão, qual dos dois você acha que ficou mais agradecido por ter sido perdoado? E ele falou, certamente, aquele que devia mais. Devia um dinheiro que ele nunca ia poder pagar. Aí Jesus falou, falaste bem, você é uma pessoa inteligente. Agora observe, você, por fazer parte da corte dos judeus, você acha que você não tem pecado. Por isso que você não me deu água para lavar os pés, você não me recebeu na porta, não me deu o ósculo santo, porque você se acha que você não deve nada. Essa mulher, ela está reconhecendo quanto ela deve. Por isso que ela está aqui, derramando esse óleo perfumado, suplicando perdão para os seus pecados. E olhou para a mulher e disse, mulher, vá em paz, teus pecados são perdoados. E ela levantou e foi para sua casa, perdoado todos os seus pecados. Isso, irmãos, as pessoas não conseguiam compreender Jesus. E por isso que os orgulhosos foram incitando o povo ao ponto de levar-lhe a crucificação. Mas Jesus, na verdade, já tinha vindo para isso, sabendo da sua missão, porque através desse sacrifício, tudo que ele fez nos seus tempos chegou até nós. E hoje a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo aí, dando o direito para nós renascer de novo, ter uma nova vida, sempre buscar com humildade o perdão dos nossos pecados, nunca ser orgulhosos igual aquele homem, achar que não deve nada, achar que já alcançou a perfeição, mas sempre com humildade, buscando a cada dia o perdão das suas faltas, dos seus pecados, renovando o seu voto de fidelidade a Deus e aos seus santos, para que nós possamos ser vencedores nesta terra. Eu desejo aos irmãos que guardem estes ensinos do Santo Irmão Aldo em sua vida, para que sejam muito abençoados. Para finalizar, nós vamos ouvir mais um hino, que o coral irá apresentar. Profeta Iluminado, é o CS número 282.
Muito bem, eu agradeço a presença de todos nessa reunião. Desejo que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, lhes dê muita bênção e também possam estar sempre na sua companhia com santos e anjos, para que sejam vencedores nesta vida. Que a graça e a virtude do Espírito de Deus lhes dê muita saúde e paz. Agora eu convido a todos para ficar em pé para nós finalizar a nossa reunião. Todos em sentido de reverência, nós vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai, muito agradecido nós estamos por esse momento feliz que passamos aqui. Viemos, ó Pai, te agradecer por todas as bênçãos, pelos ensinos que aqui aprendemos, deixado pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, recordando os ensinos de Jesus, as palavras do nosso Divino Mestre, e também nos ensinam a amar a nossa Mãe Maria Santíssima, aos santos e anjos, profetas e apóstolos de Deus. Ó Pai eterno, ajude-nos a vencer o pecado, a vencer a maldade que existe neste mundo, os costumes errados, os sentimentos maus, que tira a vida e a paz e até mesmo a saúde das pessoas. Senhor Jesus, abençoe nossa casa, nossa família, nosso ministério, abençoe nossa congregação nesta cidade, os nossos irmãos que aqui estão, vieram receber esta unção divinal para a sua vida. Santa Avó Rosa, também lembramos daqueles que não puderam vir na reunião. Muitos podem estar morando longe, passando por problema de saúde, enfrentando outros problemas na vida. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia, atenda os pedidos de oração. Esses nomes que estão aqui na caixinha, a senhora sabe o que eles estão precisando. Santo Irmão Aldo, abençoe nossa igreja, abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, tenha misericórdia desta humanidade sofredora. Santa Avó Rosa, muitas almas boas ainda estão no mundo e precisam ouvir falar da Senhora, falar do poder desta igreja, do Santo Irmão Aldo. Santa Avó, agora despede todos nós para voltar em paz para nossa casa, com a bênção e a graça de Deus nosso Pai, e o reino do céu seja louvado e glorificado, hoje para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para todos e até outra vez.